Saudações a todas e a todos. Eu sou o professor doutor José Benedito de Almeida Júnior, do Instituto de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Atua comigo nessa pesquisa o professor mestre Rones Aureliano de Souza, da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. O título desta apresentação é O Problema da Origem do Mal em Jean-Jacques Rousseau. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação da pesquisa, porque o texto será publicizado posteriormente, no qual nós poderemos delongar, aprofundar um pouco mais as argumentações. Então vamos ao texto. Em meados do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau envolveu-se numa polêmica com seu contemporâneo Voltaire a respeito do problema da origem do mal, ou também chamado de Teodiceia. A ocasião para o debate se deu por causa do terremoto ocorrido na cidade de Lisboa em 1º de novembro de 1755. Esse terremoto, hoje sabemos que além propriamente do abalo sísmico, ocorreu também uma tsunami que agravou ainda mais os efeitos do desastre. Voltaire, abalado emocionalmente com a terrível tragédia, escreveu o seu conhecido Poema sobre o Desastre de Lisboa ou Exame deste Axioma, Tudo está bem, no qual demonstra profundo conhecimento filosófico e refinadíssima arte da poesia. Eu vou citar aqui os versos iniciais do poema de Voltaire. Ele inicia com as seguintes palavras: Ó infelizes e mortais, vou começar de novo. Ó infelizes mortais, ó deplorável terra, ó agregado horrendo que a todos os mortais encerra. Exercício eterno que inúteis dores mantém, filósofos iludidos que bradais, tudo está bem. Acorrei, contemplai estas ruínas malfadadas, estes escombros, estes despojos, estas cinzas desgraçadas. Diríeis vós, eis das eternas leis o cumprimento, que de um Deus livre e bom requer o discernimento? Direis vós, perante tal amontoado de vítimas, Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes. Que crime, que falta cometeram estes infantes sobre o seio materno esmagados e sangrantes? Lisboa, que não existe mais, teve ela mais vícios que Londres, que Paris, mergulhados nas delícias? Lisboa está arruinada e dança-se em Paris. Os versos, eles são bem fortes, bem intensos, e Voltaire deixa transparecer ali a sua inconformidade com tanta dor humana diante de filosofias, vamos dizer, otimistas, que bradam tudo está bem. Mas, no entanto, o poema ele também é um desenvolvimento de argumentos filosóficos, e é isso que nos chama a atenção. Em linhas gerais, Voltaire retoma o paradoxo de Epicuro, que demonstra a impossibilidade de a bondade, a onisciência e a onipotência divinas coexistirem com o mal no mundo. Então, Epicuro já havia criado esse paradoxo, Se Deus é onipotente, onisciente e sumamente bom, então como explicar o mal no mundo? Voltaire retoma esse paradoxo e desenvolve o poema nele. Eu vou citar aqui o paradoxo sobre o paradoxo do Epicuro. Textualmente ele diz: Deus ou quer impedir o mal e não pode, ou pode e não quer,
Ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que do mesmo modo é contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, nem sequer é Deus. Se quer e pode, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém a existência dos males? Esse paradoxo de Epicuro, portanto, ele forma a estrutura fundamental do poema de Voltaire na sua argumentação de que tal tragédia provocada pelo terremoto que atinge os seres humanos é uma prova clara de que não existe um Deus sumamente bom, onisciente e onipresente. Voltaire, no entanto, não se restringe ao pensamento de Epicuro. Critica dois filósofos que encontravam uma forma de justificar o mal no mundo sem atribuir a Deus a sua criação. O primeiro é Leibniz e sua máxima, o melhor dos mundos possíveis. O segundo é Pope, cuja máxima é tudo está bem. Para Voltaire, estas máximas eram hediondas frente à realidade de quem foi vítima da tragédia. Também critica o argumento dos fanáticos religiosos que compararam Lisboa a Sodoma e Gomorra, que teriam sido destruídas por seus pecados. Mas pergunta-se Voltaire, Lisboa, que não existe mais, teve ela mais vícios que Londres ou Paris, mergulhados nas delícias? Então, para Voltaire, nem o argumento metafísico de tudo está bem, ou que este é o melhor dos mundos possíveis, serve para consolar as vítimas. Por outro lado, como vimos também, os fanáticos religiosos prontamente correram a dizer que Lisboa estava pagando o preço de seus pecados. Mas ora, em primeiro lugar, que pecados se cometiam em Lisboa que se não cometiam em Paris e Londres? Em segundo lugar, e as crianças inocentes que não cometeram pecado nenhum? Por que deveriam ser castigadas pelos pecados de seus pais? Então, Voltaire, envolvido com essas questões, demonstra que a existência de uma tragédia como essa é a prova de que não existe um Deus onisciente, onipresente e sumamente bom. Rousseau responde a Voltaire a partir de sua Carta sobre a Providência, na qual critica de forma contundente a postura de seu contemporâneo. Mas o que chama a atenção do leitor da carta é que Rousseau apresenta uma terceira posição, diferente dos dois grupos anteriores, que partem de princípios metafísicos para analisar a realidade. O pensador genebrino não se prende ao argumento metafísico e lógico de Epicuro, nem aos de Leibniz e nem aos de Pope. Sua perspectiva é do ponto de vista da ação humana. Os males que os humanos sofrem neste mundo são inteiramente de sua própria obra. Demonstra, por exemplo, que todo o mal causado pelo terremoto foi consequência do planejamento urbano da cidade. Eu cito aqui um trecho da carta. Sem abandonar o vosso assunto de Lisboa, deveis convir, por exemplo, que a natureza não havia absolutamente ajuntado ali 20.000 casas de 6 a 7 andares. Fim de citação. Se o terremoto tivesse ocorrido em uma aldeia com casas leves e esparsas, não haveria tantos danos e os moradores poderiam facilmente reorganizar sua vida longe dali. Por outro lado, Rousseau também lembra que os terremotos podem ocorrer em regiões desérticas, sem ocupação humana, e que ali não causam nenhum mal. Portanto, não são os fenômenos da natureza em si que provocam o mal, mas a nossa relação como seres humanos e a natureza. O que Rousseau tem em vista, então? Ele tem em vista demonstrar que Deus é sumamente bom, onisciente e onipresente, e que os males que nós sofremos
nada tem a ver com essas características de Deus, porque eles são provocados e vivenciados apenas na dimensão humana. Por exemplo, respondendo a Leibniz, Rousseau dirá que os males físicos, que muitas vezes nos ocorrem por herança genética, né, eles são facilmente suportáveis. São decorrências da natureza do corpo e não há nada de castigo ou benesses divinas relacionadas aos males físicos. Dirá em seu Emílio ou da Educação que ninguém se mata por causa das dores da gota, né, hoje em dia chamada de artrite, mas somente pelas dores da alma, que são provocadas pelas relações e valores sociais. Os males morais, porém, são decorrência das injustiças provocadas pela própria sociedade, a desigualdade de condições e das falsas noções de felicidade decorrentes dela. Portanto, nem os males físicos, nem os males morais devem ser atribuídos a Deus, ou devemos nos perguntar por que Deus nada faz para impedir que esses males ocorram. Nada faz porque esses males são decorrência apenas do nosso livre-arbítrio, são resultado apenas da nossa ação. Portanto, o grande interesse que essa carta tem é que Rousseau pega o problema da teodiceia, ou da origem do mal no mundo, e não fica preso na malha de argumentação metafísica de Epicuro, Leibniz, Tomás de Aquino, Pope, né? E agora Voltaire com seu poema. Ele diz que essa malha de argumentos metafísicos não responde à origem do mal no mundo. E o que é pior, impede de enxergar que os males físicos são facilmente suportáveis, mas que os males morais são decorrentes das nossas próprias instituições humanas, da nossa própria, dos nossos próprios valores que determinam aquilo que é ser feliz e que na verdade acabam provocando males e muito sofrimento. Portanto, o que chama a atenção é essa mudança da perspectiva filosófica sobre o problema da teodiceia. Dessa maneira, Rousseau, podemos dizer, né, consegue manter a ideia de um Deus onisciente, onipresente e sumamente bom e, ao mesmo tempo, explicar a origem do mal no mundo, mostrando que nós humanos somos os responsáveis por ela e que não devemos atribuir a outros humanos, ou aos deuses, a origem dos males que nós mesmos provocamos. Eu agradeço pela atenção até aqui, por ter assistido o vídeo. Reafirmo que em breve nós vamos publicizar o texto como um todo. Agradeço também aos organizadores, né, pela possibilidade de trabalharmos nesse evento. Para nós é uma grande honra estarmos aqui. E por fim, desejo que venha logo a vacina para todos e possamos sair dessa situação de pandemia, que nos leva a refletir algo parecido com essa situação do terremoto. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado aos organizadores e às organizadoras do evento e até mais, fico à disposição. Um abraço.